A todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Amados, a palavra dessa noite, o tema da palavra dessa noite é edificando uma família vencedora. Amém? Diga para o irmão que está do teu lado, diga: o projeto de Deus para a tua família é que a tua família seja uma família vencedora. E sabe o que é uma família vencedora? É uma família que vence tudo. É uma família que vence os problemas. É uma família que vence as dificuldades. Mas antes da gente falar, nós temos o costume de sempre começar uma ministração com uma ilustração, uma história. Jesus, ele pregava usando parábolas. E como Jesus é inspiração na minha vida, eu também começo sempre usando parábolas, usando histórias do cotidiano. E o tema dessa ilustração, dessa parábola, é o verdadeiro amor. Deixa eu perguntar algo para você nessa noite. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela assim: você sabe o que é amor? Pergunta para ela: você tem certeza que você sabe? Pois é, vamos descobrir nessa noite, através dessa ilustração, entender um pouquinho do que é o verdadeiro amor. Amém? Então olha só, presta atenção, amém? O pessoal que bebeu água, não é? Ninguém está sentindo mais calor do que eu que estou de terno. Então senta, amém? Para não ficar aquela movimentação, que esse é o momento da palavra. Não ficar muita gente em pé ali na porta, ok? Então olha só, presta atenção. Certo dia, no intervalo de uma aula, numa das universidades mais respeitadas dos Estados Unidos, 5 jovens conversavam entre si, falando contra o casamento. Argumentavam entre eles que o que mantém o casal junto é o erotismo, o sexo, e que este erotismo produz o romantismo. E portanto, quando o sexo acaba, é preferível acabar com a relação. Logo, ninguém precisa se casar e se submeter a uma instituição falida, diziam os jovens, melancólica e monótona, chamada casamento. Um renomado professor dessa universidade passava exatamente no momento que os jovens conversavam. E aquela conversa chamou a atenção dele. Então ele pediu licença e disse aos jovens: olha, eu respeito a opinião de vocês, mas eu queria 1 minuto da atenção de vocês, porque eu quero contar uma história. Então aquele professor, ele começa a falar e ele diz: meus pais viveram casados 55 anos. Numa certa manhã, minha mãe descia as escadas para preparar o café, quando de repente ela sofreu um infarto. Meu pai correu até ela, levantou-a como pôde e quase se arrastando levou a caminhonete, dirigiu-se a toda velocidade até o hospital, mas quando chegou, infelizmente, minha mãe estava morta. Durante o velório, meu pai não falou nada. Ficava o tempo todo olhando para o nada, quase não chorou. Eu e meus irmãos tentamos em vão quebrar a nostalgia, recordando momentos engraçados que envolviam a minha mãe.
Mas na hora do sepultamento, papai, já calmo, passou a mão sobre o caixão da minha mãe e falou emocionado: meus filhos, foram 55 anos bons. Ninguém pode falar do verdadeiro amor se não tem ideia do que é compartilhar uma vida com outra pessoa. Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou: ela e eu estivemos juntos em muitas crises. Mudei de emprego várias vezes. Trocamos de casa outras tantas. Renovamos a mobília diversas vezes desde o casamento. Mudamos de cidade. Compartilhamos a alegria de ver desde o nascimento dos nossos filhos até a conclusão da faculdade. Choramos um ao lado do outro quando entes queridos partiram. Oramos juntos na igreja e às vezes na sala de espera de alguns hospitais. Nós nos apoiamos na hora da dor. E principalmente aprendemos a nos perdoar mutuamente. Meus filhos, agora que ela se foi, eu estou muito feliz. E vocês querem saber por quê? Porque ela se foi antes de mim e não terá que viver a agonia e a dor de me enterrar. De ficar só depois da minha partida. Só eu é que vou passar por essa situação e agradeço a Deus por isso. Eu a amo tanto que não gostaria que ela sofresse assim. Quando meu pai terminou de falar, meus irmãos e eu estávamos com os rostos cobertos de lágrimas. Nos abraçamos e ele nos consolava, dizendo: está tudo bem, meus filhos, podemos ir para casa. E por fim, o professor concluiu aquela história. Naquele dia, eu entendi o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor está muito além do romantismo. Não tem nada a ver com erotismo ou sexo. Entendi que o verdadeiro amor é se tornar um com o nosso cônjuge. É viver a vida dele, é respirar o mesmo ar, é sofrer juntos e é perdoar sempre. O verdadeiro amor está no cuidado. Aqui se professam duas pessoas realmente comprometidas. Se revela nos pequenos gestos, no dia a dia e por todos os dias da sua vida. Quando o mestre terminou de falar, os jovens universitários baixaram suas cabeças e não mais puderam argumentar, pois esse tipo de amor era algo que eles não conheciam. Existe uma moral na história dessa ilustração que diz assim: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza chegará mais longe e terá a indescritível alegria de dizer que conhece o amor, de ter compartilhado a
a alegria que a solidão nega a todos que a possuem. A base dessa ilustração, a base bíblica, é 1 Coríntios 13, 7 a 8, que diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém, irmãos? É esse amor que nós precisamos, que é o amor de Deus na nossa vida. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluia! E essa ilustração, ela tem tudo a ver com a palavra da noite. Porque o tema da palavra da noite é edificando uma família vencedora. E eu quero dizer para você nessa noite que sem amor você não edifica uma família vencedora. Sem amor você não edifica filhos vencedores. Sem amor você não constrói nada. E a base dessa palavra está no Salmo 127, versículo 1 até o último. Amém? Por favor, presbítero Lúcio, coloque na RC Salmo 127, a partir do versículo 1. Amém? Aleluia. Então olha o que diz a palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o que diz o verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque assim dá ele aos seus amados o sono. Versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, a sua recompensa. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Coloque a mão direita sobre a palavra do Senhor. Repete essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo poderosamente. Diga: Senhor, que eu possa sair deste local de posse da tua palavra, que eu possa sair deste local vencedor. Diga: Senhor Jesus, me ajuda a me tornar um vencedor. Ajuda-me a construir uma família vencedora. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, edificar fala de construir, fala de erguer, fala de levantar. Sabemos que uma construção comum não se dá de um dia para a noite. Leva tempo e dedicação, e deve ser feita com esmero e com cuidado. Fomos chamados para edificar a edificação mais importante das nossas vidas. E sabe qual é a edificação mais importante da tua vida? É a tua família. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Antes de sair de casa, eu recebi a notícia que a irmã de um amigo meu se suicidou. Uma jovem com 3 filhos. Eu acho que o filho maior dessa jovem deve ter uns 7 para 8 anos de idade. Uma jovem que deve ter menos de 30 anos de idade. Menos de 35 anos, não tem mais do que isso. 3 filhos. Sabe, irmãos, quando alguém tira a sua vida, não é porque ela é um covarde, é porque ela não aguenta mais a dor, ela não suporta mais a dor. Não é que ela tem medo, porque se ela tivesse medo, ela não tirava a vida. Ela é uma pessoa corajosa, mas a dor está demais.
E eu quero dizer para você que a grande quantidade de suicídio hoje que a gente vê é em famílias onde a base de Deus está muito fraca. As pessoas estão vazias de Deus, deixaram Deus do lado de fora. Quando a gente lê a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz que o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se Jesus está à porta, significa que Ele está do lado de fora. Mas quando a palavra do Senhor diz que Ele está batendo na porta, Ele está batendo na porta da igreja. Agora, deixa eu te perguntar: se dentro da igreja Jesus está do lado de fora, imagina o mundo. Jesus não existe. E edificar uma família vencedora significa você edificar uma família forte, você edificar filhos fortes, um casamento forte, aonde vence o medo, aonde vence a dúvida, aonde vence os problemas financeiros, os problemas emocionais. Infelizmente, até mesmo os lares cristãos estão sendo atingidos pela destruição através da infidelidade, falta de amor, drogas, prazeres, problemas financeiros, filhos desobedientes. Precisamos nos preparar espiritualmente para fecharmos as portas dos nossos lares, fechar a porta dos nossos lares para este mundo, fechar a porta dos nossos lares para o maligno, irmãos, e proteger nossas famílias. E isso só é possível através do relacionamento com o Senhor. Você precisa de Deus, meu irmão. Mais do que nunca você precisa de Deus. Nós estamos num tempo terrível, nós estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos malignos. Você precisa de Deus na tua vida, de Deus na tua casa, de Deus na tua família. A vigilância, a oração, a firmeza espiritual e a determinação são meios para o preparo espiritual. O exercício da fé na palavra de Deus é uma grande arma contra a destruição da família. Creia que Deus vai restaurar a tua casa, creia que Deus vai restaurar a tua família. Deus a projetou, a palavra de Deus, para que ela seja infalível. Diga para o irmão que está do teu lado: a palavra de Deus é infalível. Diga para o irmão que está do teu lado: diga, a palavra de Deus, quando ela sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Proteja sua família, apegue-se à palavra, porque não fomos chamados para edificar uma família qualquer, não fomos edificados para edificar uma família que qualquer coisa ou qualquer sopro do diabo destrói. Não, fomos chamados para edificar uma família vencedora. E com base nesse salmo, eu quero edificar, eu quero compartilhar pelo menos 3 coisas que você precisa fazer para que a sua família seja edificada, para que a sua família seja vencedora. Primeiro, permita que o Senhor edifique a sua família. Permita que a sua família seja edificada por Deus. E a base é o versículo 1 do Salmo 127, a parte A do versículo. Olha o que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Repete comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Vamos substituir casa por família. Se o Senhor não edificar a família, em vão trabalham os que edificam. O salmista, ele é bem claro. Se o Senhor não edificar a sua casa, ou seja, a sua família, até mesmo a existência dela é vã. Ou seja, sem propósito, sem significado. Quantas pessoas nascem, quantas pessoas crescem, amadurecem e morrem sem propósito, sem o significado de vida, não sabem para que veio, não sabem para que existe. Eu conheço jovens, queridos, que estão aí com os seus 20 e poucos anos, 30 anos, dentro de casa, sem dar um dia de serviço a ninguém, e sem saber o que vai fazer da vida, jogando videogame. Hoje eu peguei o meu e a minha, botei os dois na sala, peguei um vídeo, que inclusive eu passei para os líderes da igreja, sobre o astronauta Carlos Pontes, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, o novo ministro, e ele fala de como ele era um menino pobre, filho de um servente, que trabalhava numa oficina de conserto de trem e sonhou ser um astronauta. E as pessoas da oficina disseram para ele: olha, menino, para de sonhar, porque você vai se frustrar. Porque ser astronauta, ser piloto de avião, isso é coisa para rico. Ele chegou em casa cabisbaixo, triste. A mãe olhou para ele e disse: menino, o que é que tu tem? Ele disse: nada não. Ela disse: fala. Ele disse: é que disseram que ser piloto é para rico. Ela disse: meu filho, quem me disse? Esse é problema da vida dele. Agora a sua vida faz você. Estude, trabalhe, se esforce, dê o melhor que você pode dar e faça tudo sempre acima das expectativas. Aquele menino pobre estudou. Ele fala lá no vídeo que saía da oficina com os livros todos melado de graxa, estudava no escuro. Passou em segundo lugar para a Academia da Força Aérea, segundo lugar em todo o Brasil. E ele conta lá dizendo que quando ele subiu no foguete, e ele olhou de lá de cima e viu o azul da terra, ele se lembrou dos olhos da mãe, do que a mãe disse para ele: você pode, sonhe. Aleluia! Sabe, irmãos, Deus quer dar a você, mãe e pai, autoridade para você dizer aos seus filhos: você sonha e Deus realiza. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Deus quer que você, querido, produza uma família capaz de ir aonde Deus deseja que você vá. O diabo diz que você não pode, que você não consegue, que você não vai, e Deus diz: você vai, você pode, você consegue. Sonhe, faça a sua parte, que eu faço a minha. E Deus cumpre aquilo que faz. Sabe, irmãos, se Deus não edificar a tua casa, teus filhos, teus netos, tua geração cresce sem propósito. Se Deus não estiver no centro da tua família, se Ele não for o mais importante, então todo sacrifício e todo trabalho é vão. Todos os planos, todos os projetos serão frustrados. Não precisa abrir, presbítero Lúcio,
porque eu preciso adiantar por causa da Santa Ceia. 2 Timóteo 3:2 diz assim: pois os homens serão amantes de si mesmos. E sabe quando isso? Nos últimos dias. Os homens serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos e ímpios. É justamente a geração que nós vemos em nosso tempo, pessoas longe de Deus. Então eu quero dizer para você, pai, seja um instrumento de Deus para que teu filho não se torne um homem mau, não se torne uma mulher má, não se torne alguém perdido. Tudo isso é consequência da falta de Deus, da ausência de Deus. É justamente a ausência de Deus que tem destruído as famílias. E eu quero aqui, querido, dizer que você precisa edificar a sua casa debaixo dos fundamentos de Deus. E eu não vou citar muitos fundamentos, porque são vários, eu quero falar só 3. Primeiro fundamento que a tua família tem que estar edificada: comece a congregar numa igreja. Congrega. Vá à igreja. Você precisa ir à igreja. Ah, bispo, mas eu não posso ficar em casa, eu não posso orar com a minha família em casa, eu não posso. Pode, mas não deve. Sabe por que você não deve? Porque a Bíblia diz que você não deve fazer isso. Por favor, presbítero Lúcio. Abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Capítulo 10, versículo 25. Olha o que diz a palavra: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Por favor, coloque na NTLH, por favor. Olha o que diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus Cristo, mais a força do diabo vai aumentar nesse mundo, irmãos. E se você não estiver firme em Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a acreditar no que o mundo ensina. Quanto menos você ouvir a palavra de Deus, mais você vai achar que malhação está certa. Mais você vai achar que o que o mundo ensina está correto. Os ensinos que as escolas vão dar é o correto. Ensinando que família é diferente do projeto de Deus. Ensinando que para ser pai não precisa ser homem, que para ser mãe não precisa ser mulher. Sabe, congregar em uma igreja nos insere em uma vida familiar. Diga para o irmão que está ao teu lado: a igreja é família. Se você vai a uma igreja e ela tem uma visão empresarial, fuja dessa igreja. Igreja não é lugar de se ganhar dinheiro. Entende isso? Igreja é família. A Bíblia diz que a igreja de Atos dos Apóstolos vivia da comunhão, das orações e do partir do pão, e cada um comia, jantava na casa do outro, orava um pelo outro, estavam sempre juntos. Às vezes a vida não te propôs uma vida familiar, mas essa vida familiar você adquire na igreja. Você começa a ter muitos irmãos. Você tem um pai que é Deus. Você tem um irmão mais velho que é o pastor. Uma irmã mais velha que é a bispa, que pode te ajudar, que pode te aconselhar. Talvez você nunca teve um irmão mais velho. Eu não tive um irmão mais velho.
A igreja me ajudou nisso. Eu era o mais velho. Tive o meu pai durante um bom período de tempo, mas como eu estava começando a minha família, meu pai faleceu. Mas eu tive muitos irmãos mais velhos, muitos pais espirituais que me ajudaram. Então a igreja te ajuda a ser família. A igreja, ela te insere em uma vida familiar. A igreja tem esse papel. Além de nos inserir na família de Deus, ela nos ensina princípios básicos como comunhão, partir do pão e orações uns pelos outros. Cuidar dos irmãos, ajudar os irmãos. A diaconisa Pauliana nesses dias estava aí levantando uma cesta básica para alguém na célula dela, estava precisando. Isso é o papel da igreja. Entende? Sim ou não? Amém ou amém? Amém. A igreja cuida uns dos outros. Marcelo falou para mim que ontem se juntou com alguns irmãos da célula dele e foram visitar o pastor Horácio, que está quase 12 meses sem vir à igreja. Você já foi lá? Se não foi, tem que ir. Igreja é família. Quando o irmão se afasta, quando ele desvia, quando ele cai, a gente vai lá e abraça e levanta. Igreja é família. Então, você edifica a sua igreja, a sua família, sendo igreja também. Esse é o primeiro fundamento. Segundo, você precisa viver pelo Espírito. Diga para o irmão que está do teu lado: se você for edificar uma família na carne, você não edifica. Tem que ser espiritual para edificar uma família. Abra a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Gálatas, capítulo 5, 22 ao 24. Eu acredito que não dê para eu terminar essa pregação hoje. Eu vou continuar domingo, porque domingo não tem Santa Ceia, amém? Então vai dar para mim poder pregar tudo que eu quero. Então olha só. Olha o que diz: mas o Espírito de Deus produz o amor. Só ama verdadeiramente quem tem o Espírito de Deus, que é o amor de Deus. O amor que você olha para a cara da bênção e perdoa. Porque se você não tem esse amor de Deus, você despacha, manda embora. Olha o que fala mais: o Espírito de Deus produz a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então, para eu edificar a minha família, na presença de Deus, para que o Senhor edifique a minha família, eu preciso congregar na igreja, aprender a congregar, ser fiel congregando, ouvir palavras que vão gerar fé no meu coração, que vão me edificar. Eu preciso viver pelo Espírito, eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus na minha vida, para que eu possa receber esses dons: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. São espirituais. Sabe, irmãos, se eu não for espiritual, eu não vivo. Eu não edifico uma família. Se eu não for espiritual, eu não vou educar meu filho, eu vou espancar meu filho. Presta atenção. Não dá para edificar nada tão grandioso como uma família sem uma vida pelo Espírito. É impossível viver um amor incondicional e altruísta se não for pelo Espírito. Um amor incondicional é um amor que ama sem condições.
Se ela estiver arrumada, eu a amo. Se ela estiver desarrumada, eu a amo do mesmo jeito. Se ela estiver brava, grossa, bruta, eu a amo. Se ela estiver na TPM, sabe aquela coisa que o cão inventou? TPM é uma tragédia. Eu a amo. Se ela estiver naqueles dias onde o céu desce, eu continuo amando. Você entende isso? Sabe, irmãos, sem o Espírito ninguém consegue. É impossível estar alegre em momentos atribulados, porque deixa eu dizer para vocês, principalmente os novinhos, né? Tem gente aí aqui na igreja com 9 meses de casados. Não, olha. E prepara porque vai muita luta, viu? Vai chegar a 20 anos, 25 anos é problema. Mas o Espírito de Deus nos ajuda a estar alegres nos momentos de tristeza, nos momentos de tribulação. Eu tenho um amigo meu que chegou em casa, aí a Celta tinha cortado a luz dele. Ele é um homem de Deus, uma bênção. Só que está desempregado, cortaram a luz dele. A mulher chegou do trabalho, ela foi fazer um bico lá, fazer faxina na casa de alguém. E quando os dois chegaram em casa, são recém-casados, a luz cortada. Ele chegou primeiro, correu, botou as velas em cima da mesa, esquentou o almoço, esquentou a janta. Quando a mulher chegou em casa, ele disse: querida, Deus é bom. Ela disse: o que foi que aconteceu? Deus nos deu o privilégio de termos o jantar luz de velas. Só Deus faz isso, irmãos. Porque o cara chega, encontra a luz cortada, saiu para fazer um bico, a mulher saiu também para fazer um bico, chega em casa, a luz está cortada e o cara consegue ter um jantar à luz de velas. Só Deus faz isso. Você entende? Se o cara está atribulado, ele começa a chutar o fogão. Ele sai chutando da porta da frente até o fogão, quebrando tudo. É impossível ter paz durante as crises financeiras ou durante as doenças se você não tiver o Espírito de Deus. É impossível ser delicado se você não tem o Espírito de Deus. É impossível ser bom quando tudo vai mal se você não tem o Espírito de Deus. Sabe quando tudo vai mal? E você consegue ser bom. Você consegue dividir o seu pão quando você não tem. Sabe, irmãos, é impossível ser fiel em um mundo de tantas facilidades se eu não tenho o Espírito de Deus. É impossível ser humilde e reconhecer quando erramos e perdoar quando somos ofendidos se não temos o Espírito de Deus. É impossível dominar a si mesmo quando tudo está aparentemente fora de controle, se não temos o Espírito de Deus. Muitos casamentos têm afundado porque homens de Deus e mulheres de Deus deveriam ser espirituais, mais espirituais, e não têm sido, não são. Por isso que se você está casado, meu irmão, ore a Deus. Se você é casado de novo, peça a Deus mais do Espírito. Se você é casado de velho feito eu, continue pedindo mais do Espírito de Deus, porque as lutas não acabaram, não. Problemas virão. Sabe, quando você vai ficando mais velho, você vai se enchendo de sabedoria, mas também se enchendo de doença às vezes. E tem que começar a lidar com os problemas, lidar com as dificuldades. Só o Espírito de Deus usa isso. Então, para a gente edificar a nossa família na presença do Senhor, se o Senhor não edificar a casa,
congrego e busco o Espírito de Deus como meu companheiro na edificação da minha família. E por último, nessa primeira parte, é onde eu vou encerrar. Instrua seus filhos no caminho de Deus. Para que o Senhor edifique a tua casa, edifique a tua família, você precisa instruir a tua família no caminho de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Faça na sua casa, você, seus filhos e seu marido, uma célula só vocês, independente da sua célula que você vai. Eu cresci, meu pai fazia cultos diários, ninguém falava em célula ainda. E meu pai, uma vez por semana, reunia todo mundo na sala e fazia um culto. Eu comecei a pregar no culto da sala que meu pai fazia. Ele mandava eu ler a Bíblia, mandava minha irmã ler a Bíblia, minha mãe lia a Bíblia, ele lia a Bíblia. Cada um dizia o que entendia. Depois ajoelhávamos, orávamos. E pelo menos uma vez na semana nossa família estava reunida. Era um céu. Comece a fazer cultos dentro da sua casa com seus filhos. Reúna tudinho, vamos fazer nossa célula. Independente da sua célula que você vai, faça. Ensine o teu filho. Olha, irmãos, isso aqui é algo tremendo. A palavra do Senhor, ela diz: instrua a criança no caminho que ela deve andar, e quando envelhecer, não vai se desviar. Presta atenção que a palavra do Senhor diz: instrua no caminho. Às vezes a pessoa quer ensinar o filho o caminho. Olha, vá para a igreja, mas eu não vou. Isso é ruim. Leia a Bíblia, mas eu não leio. Ore, mas eu não oro. Sempre que eu posso, eu ministro sobre isso. Muitos cometem o erro de ensinar o seu filho o caminho, mas estes mesmos não andam no caminho. Porém, se você perceber, a ordem de Deus é: instrua o menino no caminho. E para eu instruir no caminho, eu tenho que estar com ele no caminho. Pais negligentes formam filhos negligentes. Muitos filhos de cristãos aborrecem o Evangelho, desacreditam de Deus pela hipocrisia dos seus pais. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você não vai edificar uma família na presença de Deus se você não é exemplo para o teu filho. Esposa, você não vai ganhar o coração do teu marido se você não for exemplo para ele. Marido, você não ganha o coração da tua mulher se você não for exemplo para ela. O Senhor edifica a sua casa quando você está edificando no caminho. Quando você pratica o que está escrito. Quando você é exemplo para aqueles de dentro de casa, especialmente para o seu cônjuge e para os seus filhos. Então eu quero falar só sobre esse tópico hoje. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Como é que Deus edifica a minha casa? Quando eu começo a congregar na igreja e pertenço à família de Deus e passo a entender o que é família. Quando eu passo a estar debaixo da cobertura do meu Pai Celestial. Segundo, quando eu vivo uma vida pelo Espírito. E terceiro, quando eu instruo meu filho no caminho do Senhor. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, me ensina a edificar a minha casa
na tua presença. Diga: Senhor Jesus, edifica a minha casa, a minha família na tua presença. Diga: Senhor, me ensina a edificar a minha família. Diga: Senhor Jesus, que eu possa entender a importância de congregar, que eu possa compreender a necessidade de ser espiritual para edificar a minha família. Diga: Senhor Jesus, que eu possa ensinar os meus filhos no caminho, andando junto com eles no caminho. Amém. Amém, igreja.